Já estamos prontos aqui nos estúdios da Novo Tempo para começarmos o programa Lições da Bíblia dessa semana. Você é muito bem-vindo com a gente, porque você já sabe que nós amamos estudar a Bíblia com você. E você que acompanha o programa Lições da Bíblia sabe que nesta temporada, que já estamos quase no final, estamos estudando sobre a importância do preparo para o tempo do fim. Eu espero que você tenha gostado até aqui de todos os conceitos explorados, dos nossos convidados, porque hoje queremos falar um pouco mais sobre a importância da fidelidade a Deus e nos mantermos ao lado de Sua palavra. No programa de hoje, dois amigos retornam, os que estiveram na semana passada, os amigos Jadson Rocha e Moisés Moacir, pastores da região nordeste do Brasil, do escritório regional da Igreja Adventista para todo o Nordeste, que nós chamamos carinhosamente de União Nordeste. É uma união de campos, uma união de escritórios, numa linguagem bem simples para que vocês entendam o que estamos falando. É lá que eles trabalham e administram aquela importante região do Brasil e da Igreja Adventista também, claro. Pastor Jadson, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, pastor Lanza. É um prazer poder estar aqui para aprimorarmos o nosso conhecimento baseado na palavra de Deus. Amém. O pastor Jadson trabalha como secretário administrativo daquela região, cuidando de muitos assuntos, além dos membros da igreja, condição, as pessoas que são a base da Igreja Adventista e outros projetos que ele ajuda a desenvolver lá. São quantos membros nesta região, União Nordeste? 220 mil membros. 220 mil membros adventistas. A gente sabe que estamos falando aqui, nós sabemos que estamos falando para vocês e para milhares de pessoas de todas as religiões, que é uma alegria ter a sua audiência sempre aqui na TV Novo Tempo. Já manda um abraço para esses 220 e para os milhões também, né, pastor? Um abraço para todos os telespectadores da União Nordeste de todo o Brasil e aqueles que nos acompanham também pela internet. É isso aí. Alguns colegas vêm aqui, depois que terminam a gravação, eles falam assim, puxa, esqueci de mandar um abraço para minha mãe, para meu pai, para o meu filho. É sempre assim. Pastor Moisés Moacir também, muito bem-vindo. Pastor Moisés é o nosso líder geral, que chamamos de presidente da Igreja Adventista para aquela região. Muitos desafios, cuidando de todas as áreas, infantil, adolescentes, jovens, adultos, evangelismo, missão, desenvolvimento humano, desenvolvimento estrutural. Uma alegria, pastor. Muito desafio, né? Uma alegria poder estar de volta aqui. Um abraço especial principalmente ao Nordeste, que nos acompanha, mas por extensão a todos que ou pela internet ou pela TV também nos acompanha. Trabalhamos ali, como já falamos na semana passada, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e o Piauí. Um abraço muito especial nessa igreja tão querida, que de um povo também, ali naquela região, de um povo apaixonado em ver Jesus Cristo voltar em nossos dias. Amém. É isso aí, essa paixão que nos move, né? É isso aí, amigos. Vamos começar o estudo de hoje. Eu peço então ao pastor Jadson que ore para nós. Ore com a gente aí, nesse momento, para começarmos o estudo. Ó Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de, neste momento, estarmos abrindo a Tua palavra para aprimorarmos o nosso conhecimento. É um tema precioso que vai determinar a condição daqueles que estarão salvos e aqueles que irão se perder, Senhor, e nós queremos te pedir, abra a nossa mente e o nosso entendimento para que possamos compreender este tema, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos direto para a palavra do autor com o pastor Norman Gulley. Você sabe que o Armagedon não é uma batalha secular de Apocalipse 14, que, segundo a perspectiva global, é mencionada. Também sabemos que há dois lados nessa batalha que estão juntando as pessoas para assistir o confronto final. Temos os três espíritos, no capítulo 16 de Apocalipse, dragões, Satanás buscando e trazendo pessoas para o seu lado, para o confronto. E as três mensagens angélicas trazendo o povo de Deus. O confronto final está em Apocalipse 13, quando a lei dominical
do verso 15, o decreto de morte é passado. Essa é uma batalha global. É uma batalha em que, mais uma vez, Deus fará como fez no passado. Por exemplo, no Antigo Testamento, existem batalhas no Armagedon que são mencionadas. Há uma delas com Elias e seu encontro com os profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam ao lado do inimigo e Elias estava firme em Deus. Você sabe, no final, Elias ganhou. O inimigo foi totalmente destruído. Há uma outra, quando 3 nações estavam contra Judá. Ele clamou ao Senhor: eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em Ti. Deus ouviu sua oração e houve uma vitória gloriosa e uma vitória completa, porque Deus foi quem lutou. E nenhum dos israelitas teve que lutar. Que coisa boa saber que em breve, quando enfrentarmos o grande teste no fim dos tempos, Deus lutará. Vamos apenas confiar nele, descansar nele e depender completamente dele. Que bom termos um direcionamento do autor do nosso manual de estudos dessa temporada, o pastor Norman, e bom saber da importância que existe este tema para nós, filhos de Deus, que cremos que precisamos de seguir a verdade, estar na verdade o tempo todo. Amigos, bem na introdução do nosso material, tem um verso principal que nós podemos começar por ele. Eu acho maravilhoso aqui o capítulo 15 do Apocalipse, esse cântico de Moisés que será cantado pelos vencedores. A Bíblia fala, especialmente o Apocalipse, fala muito dos vencedores, né? Os vitoriosos. Que grupo é esse de vencedores sobre o qual Apocalipse 15 está falando nesse verso principal aqui da lição dessa semana? Eu vou começar com o pastor Moisés e depois o pastor Jadson. Pastor Lanza, esse texto para mim ele é muito especial, de Apocalipse capítulo 15, quando o Cordeiro está ali, com os remidos ali, e apresenta então os remidos cantando um cântico de Moisés e do Cordeiro. O que é especial para mim é o cristianismo, ele difere de conceitos humanos até sociais, vamos dizer assim, em que você faz alguma coisa para receber algo em troca. O cristianismo é diferente. O cristianismo, quando você o aceita, quando você aceita Cristo como seu Salvador, você já começa como vitorioso. É como se você começasse a corrida já com um troféu na mão. Você já é um vencedor. O problema é se você, ao longo da corrida, deixar o troféu cair. Você parar, dar as voltas, dar a volta, voltar para o ponto inicial, ou ficar onde você está. Mas Deus acredita tanto no ser humano, que no cristianismo você já começa sendo vitorioso, você já começa com um troféu. E aqui, na versão que nós lemos, que nós encontramos na Bíblia, Apocalipse 15, o Cordeiro está com os redimidos, como em um mar de vidro, e os salvos cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, aqui é uma aclamação de júbilo e de vitória pelos feitos do Cordeiro durante toda a trajetória dos salvos. Ou seja, aqueles que passarem vitoriosos, né? Como o tema da semana passada que a gente conversou aqui, pela grande tribulação, a grande perseguição à verdade, que permanecerem até o final firmes em Jesus, terão o privilégio de cantar este cântico maravilhoso. Eu tenho um amigo que é muito desafinado. Ele fala assim: Lanza, eu acho que se eu chegar lá, vai ser o primeiro hino afinado que eu vou cantar na minha vida, né? Eu acho que é a esperança de todo aquele que está nessa caminhada, né? Tem um ditado que diz que quem canta os males espanta, né?
E aqui a gente vai poder cantar, porque nós não estaremos mais presos às consequências do pecado. O vencedor aqui não é qualquer tipo de vencedor, não. Ele venceu a besta, a sua imagem e o seu número. Interessante isso. Nós vamos falar um pouquinho no decorrer do estudo desta semana. O vencedor é vencedor porque aceitou a Jesus como Salvador pessoal. O vencedor é vencedor porque segue os verdadeiros caminhos de Deus. Aqui, a vasta multidão dos redimidos está dizendo para Deus e para o universo: o seu caráter é perfeito. Por isso nós te adoramos, por isso nós te honramos, por isso nós te louvamos e por isso nós estamos aqui. É por isso que o texto diz que justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Que maravilha. Eu espero poder estar lá com você, pastor Lanza, pastor Moisés, com todos os nossos telespectadores. Eu acho que é a única corrida que tem... terá milhares e milhares e milhares de vencedores. Não é só o primeiro. Não é só o primeiro. Não é só o primeiro. O que chegar em último, mas se for vencedor, está valendo. Já corre com o troféu na mão, né, pastor? Que maravilha. Agora, ser um vitorioso é sempre uma coisa que nos motiva, né? E para uma pessoa se tornar vitoriosa, ela tem que se aplicar muito no caminho, ela tem que se preparar muito, usando o exemplo da corrida, né? Preocupar-se com o seu desenvolvimento físico, com aproveitamento do seu tempo, com as provas que ela poderá passar durante a sua prova ali, a sua corrida, né? Algum cansaço, alguma coisa. Identificar os problemas, os perigos do caminho é uma das formas especiais para chegar na reta final? Não tenha dúvida, pastor. Não tenha dúvida. A estratégia de um jogo, por exemplo, não é somente um time se preparar fisicamente, não é ter estratégias do time, mas é conhecer também como o time adversário joga. Isso é o que faz as modernas seleções e tudo, se aproveitam das falhas do seu adversário. Então, aqui, quando a gente abre a Bíblia, a gente encontra que o exército do inimigo, Satanás e seus que jogam no seu time, vamos usar a expressão, eles conhecem exatamente as Escrituras, o inimigo nosso conhece as Escrituras, cita, contrapõe e apresenta contrafações. E vai fazer com que isso se pareça com a verdade. Exatamente. Por quê? Porque ele conhece como Deus, o Deus Altíssimo, trabalha e apresentou, revelou a sua vontade e o que vai acontecer nos últimos dias. Então, antes que esses acontecimentos, de fato, tenham vez na história, ele apresenta contrafações, erros, exatamente para ludibriar e iludir pessoas sinceras. Se ele estuda a Bíblia, né? A Bíblia diz que o inimigo de Deus esquadrinha bem e conhece, né? A Bíblia. Seus anjos também, buscando achar as brechas e as falhas, se houver falhas, mas incluir coisas que possam confundir o povo. E se ele persegue um povo que tem o sinal de Deus, é importante entender que esse sinal de Deus é importante, né? Porque ao longo da história do povo de Deus, sempre essa questão de sinal que identifica esteve presente. É uma característica peculiar. O que vocês podem falar sobre isso, para a gente entender melhor o que é o sinal de Deus, historicamente falando? Ali, partindo para o povo hebreu, a gente vai ter a circuncisão, para identificar que o povo, os homens do gênero masculino, as pessoas do gênero masculino, elas tinham uma distinção especial. Eles não podiam se contaminar com mulheres de nações estrangeiras. Toda vez que olhava para o membro, opa, sou diferente. Eu trago em minha vida o sinal de Deus. Já no Novo Testamento, a circuncisão não é no membro sexual, mas no coração. Ou mente, o nosso lóbulo frontal, onde nós armazenamos boa parte do nosso conhecimento ou distinguimos entre o que é certo e o que é errado. Então, o sinal é peculiar e está relacionado
entre fazer a vontade de Deus, seguir os princípios estabelecidos por Deus e deixar de lado as tradições Então, humanas. o povo de Deus, ao longo da história, sempre teve um sinal, um símbolo, não é, pastor Moisés? Como disse o pastor Jadson aí. Não tem dúvida, o pastor Jadson está correto. Nós encontramos até outros relatos de identificação do povo de Deus. Por exemplo, quando o povo foi se preparar para entrar em Jericó, o personagem que se desponta ali é Raabe. E Raabe foi salva, junto com a sua família, por um cordão vermelho que ela colocou na janela. Era o sinal. Era o sinal. Ou seja, os espias falaram para ela, olha, nós estaremos livres do nosso acordo contigo quando nós viermos destruir. Deus nos dará essa terra. Se você não colocar a corda vermelha, nós iremos não saberemos destruir. Onde você está. Exatamente. Aquela corda representava salvação. A salvação. Na saída do povo do Egito, o sangue nos umbrais da porta era a identificação, era o sinal do povo de Deus. Onde tivesse o sangue, não haveria morte. Interessante, pastor Moisés, que quem obedeceu, o primogênito não morreu. Não morreu. Quem não seguiu a orientação, houve luto. Exatamente. Morreu. Historicamente isso, hein? Olha só, é muito interessante. Aqueles que ao longo da história do povo de Deus prestaram atenção no sinal, salvaram a própria vida e andaram com Deus. Os que não deliberadamente não quiseram saber do sinal de Deus, morreram, pagaram com a vida. Então veja, isso vai ser um repeteco, vamos dizer assim, até o tempo do fim, quando se prestarmos atenção aos sinais de Deus para preservarmos também a nossa vida, né? Dentro desse contexto, que sinal hoje nós podemos dizer identifica Deus e seu povo? Voltando a dizer, povo de Deus, ele não está ligado com uma placa da igreja, com a sua bandeira. O povo de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. E se a sua bandeira, a sua placa de igreja faz a vontade de Deus, amém. Louvado seja Deus, né? Mas temos que prestar atenção. Qual é esse sinal? Eu queria ouvir de vocês um pouco nesse sentido. Existe um sinal de Deus. A Bíblia deixa bem claro, é o sábado. O sábado no ciclo semanal, e quando a gente olha para o sábado, a gente vai direto para a lei de Deus, está no centro dos 10 mandamentos. Não só nos 10 mandamentos, você se reporta à criação, e na criação de todos os dias criados e mencionados na Bíblia, você vai ver ali o sétimo dia como um dia santificado, separado, abençoado pelo próprio Deus. Jesus, quando esteve aqui na terra, seguiu estas orientações da palavra. Os apóstolos seguiam esta palavra. O sábado seria esse memorial da criação, esse sinal que remonta a nossa mente à criação de Deus, não é, pastor Moisés e pastor Jadson? Não tenha dúvida. O pastor Jadson citou alguns textos do Novo Testamento, e o Velho Testamento aí é que nós encontramos mesmo. Isaías 56, por exemplo, versos 6 e 7, diz que o sábado é para todos, não é para o judeu, porque o sábado, ele aponta a criação, e na criação não tinha uma nação, existiam apenas os filhos de Deus, Adão e Eva. Então, o sábado está lá no Éden. Então, quando fala Isaías 56 que o sábado era para todos, não era para a nação de Israel, é para todos mesmo, porque ele veio antes de existir a nação de Israel. Perfeito. Quando você abre Isaías 58, versos 13 e 14 ali, Verdade. a promessa para quem guarda o sábado. E aí remonta a Jacó. E a promessa para quem guardar o sábado é que Deus irá recompensá-lo com a herança de Jacó. E quando você vai para a herança de Jacó, era a herança espiritual, familiar, prosperidade material. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, são bênçãos pertinentes a quem é fiel a Deus. Nós vamos para o intervalo agora, e só para a gente amarrar esse assunto, é importante aqui a gente entender, com luz no verso bíblico que você usou, pastor Moisés, o sábado não é para o judeu, mas é para todos, né? Então, nós temos que dizer, o sábado não é para o adventista do sétimo dia apenas, é para todos, é para a humanidade, é para o mundo. Pense nisso, nós vamos para um intervalo e voltamos em 2 minutos para continuarmos conversando sobre esse assunto.